Libido, nós estamos falando de pulsão de vida. E quando a gente tem um diagnóstico de uma doença que não tem cura, de uma doença que vai evoluir para pior, né, para perdas, ou de uma doença crônica, uma doença que traz dor que não passa, esses diagnósticos nos colocam diante da possibilidade de morte iminente. E aí nós temos um conflito. Eu preciso libido, eu preciso de fogo de vida, né? E aí a gente vai falar primeiro de fogo de vida para depois chegar no fogo sexual. E ao mesmo tempo eu tenho algo que compromete a minha força de vida. Meu nome é Tatiana Teixeira, eu sou fisioterapeuta, sou sexóloga e o meu trabalho, né, nas redes é voltado para ensinar as mulheres a despertar sua libido e equilibrar seus hormônios de forma natural. Faça alguma coisa por você, faça alguma coisa que te dê prazer, faça alguma coisa que te dê gosto e gozo, faça alguma coisa que te dê um sorriso no lábio nesse momento, porque se você está com uma consciência tão depressiva, tão voltada para a morte, tão triste com esse diagnóstico, para falar do prazer sexual, da libido, primeiro você tem que conseguir suavizar isso, tem que conseguir trazer uma abertura de prazer, de receber. Antes da gente falar, né, não é uma mágica que você sai do fundo do poço de uma consciência depressiva para uma consciência de deleite. Então é fazer contato com essa pulsão de vida, com essa respirar e procurar uma única ação que te dê uma melhora nesse momento do seu olhar. E aí você faz mais do que funciona. Funcionou, repete, funcionou, repete, funcionou, repete, não funcionou, descarta, procura outra coisa. Então, assim você vai construindo essa conexão com a vida. Então, nós não temos nenhum controle dessa sentença, desse diagnóstico, desse prognóstico, com, né, o tempo, a hora da nossa morte. Até as tentativas de suicídio, elas podem ser frustradas, né? Às vezes a pessoa planeja tudo, né, para ter controle da vida, porque ela escolhe não viver, e às vezes essa escolha ainda não dá certo. Então, isso é muito difícil para a mulher, porque nós somos muito controladoras. Não controlar nos dá pânico. Então, diante de uma possibilidade, de um diagnóstico difícil, nós entramos em pânico. Diante de uma pandemia, como aconteceu, dava pânico. Eu ia dormir, eu me lembro, né, e às vezes uma taquicardia, uau, tive um pouco, passou, trouxe, controlei, né, gerenciei. Não é fácil, porque aquilo é uma possibilidade de morte e a gente vai avançando nisso aí. Se você tampa o seu nariz e sua boca, vai ter um momento que uma força maior te respira. Então é essa força, você pega nessa força e sente que isso é vida. Então você tá viva, por pior que seja o diagnóstico, você tá viva. E leva essa força e busque algo que te dê prazer. E pode ser que o diagnóstico difícil, ele te impacte a libido pela medicação que você toma. Sim, interfere? Claro que interfere. Faz ficar mais difícil? Pode fazer. E aí você vai ter que 3 vezes fazer contato com essa força de vida, porque às vezes o medicamento você não pode deixar de fazer, de usar. E ele compromete a libido, mas ele pode comprometer, mas ele não é determinante e faz contato com essa vida. E aí você vai trazer essa vida para coisas que te deem prazer. Pequenos prazeres. Beber uma água. Às vezes a gente tem uma doença, né? Ou vai fazer um exame. Eu morro de sede, gente. Às vezes, fazer exame que me dá jejum de água, meu Deus, é muito difícil pra mim. Eu ando com uma garrafinha todo o tempo. Cheguei na menopausa, piorou, né? A secura eu tenho mais sede ainda. Só que não bebo mais água à noite não, tá? Bebe uma água fresca. Chupa um chiclete azedinho. Por que o chiclete azedinho? Às vezes quem tem uma doença difícil tem uma náusea, né? E chicletes azedo ajuda a controlar a náusea. Chupa um picolé de limão. Come um doce. Come uma comida que você gosta. Pede um cafuné. Se dê um abraço. Peça, comunique. Se você está com um diagnóstico difícil, seja egoísta para aquilo que te dá prazer, para aquilo que te traz vida. Peça uma massagem nos pés, peça uma massagem na cabeça, peça um toque.
Vai para a sua privacidade, sinta o seu corpo se essa doença não ameaça a sua sensibilidade. E se eu tô falando aqui de que tem gente que tá com náusea, tem gente que tá com dor, tem gente que não sente, e o seu diagnóstico difícil não compromete nada disso, é uma bênção, né? E se o seu diagnóstico difícil tem isso tudo, respire e faz contato mais ainda. Nesse momento de dor, no momento de dor não tem jeito da gente levar prazer sexual. Assim, não combina, não dá, não funciona. Você precisa ter uma medicação que te tire a dor, que diminua a sua dor. Ou, né, eu não sou boa para abstrair da dor, não. A dor é uma coisa que me incomoda, eu recorro a remédio, a acupuntura, eu recorro mesmo. Mas tem gente que consegue entrar na onda da dor e atravessar essa consciência. Eu acho, poxa, né, ninja demais. E eu não sei se eu tivesse uma situação de dor constante, pode ser que eu tentasse isso. E aí você pode levar a sua sensibilidade, né? Se a gente fala de libido sexual, para a sua genitalidade. Se toque, peça um toque. Sinta que todo o nosso corpo é sensorial e a gente pode ter prazer em toques, né? Em regiões, a gente descobrir todo o nosso corpo erógeno, né? Eu não sei se alguém que tem uma lesão medular, né, pode ouvir essa live um dia, mas tem pessoas que têm lesão medular e ela não sente da cintura para baixo, e as mulheres começam a desenvolver, e homens, né, às vezes uma sensibilidade tão grande, por exemplo, na mama, né, tem orgasmo de toque no mamilo, tem orgasmo de toque no pescoço. Eu tô falando pescoço e mamilo que me veio aqui, né, que são regiões sensíveis naturalmente, mas você vai começar, né, se você não tem uma parceria, porque não tá com a parceria, às vezes até pela condição da doença, você é seu prazer. Então, descubra em você regiões, toques, formas de te trazer contato com essa vida, com esse fogo, com esse sangue que ainda circula. Até o dia que a gente morrer, o sangue vai estar circulando, e depois o de todo mundo, quer tenha diagnóstico difícil, quer caia o raio na cabeça, quer caia de um dia para a noite, né? O nosso sangue vai parar ali. Mas então, traz essa consciência disso que está aí vibrando, e experimenta a sensação. Traz a sua atenção. Agora, não espere, isso requer um investimento de tempo ou de olhar para isso. É claro que requer. Porque só ficar sentada esperando, né, ou a gente ficar lamentando a nossa dor, não que a nossa dor seja menor, né? Tem dia que eu tenho os meus perrengues aqui, os meus desafios, e tem hora que dá vontade de ficar em posição fetal. Fique. Essa é outra coisa. Na hora que der uma revolta, no dia que conectar com essa força estiver muito difícil, chora, descabela, come chocolate. Precisamos acolher a nossa dor, porque a gente tem um diagnóstico difícil e é como se tivesse que sair enfrentando aquilo ali, né? E o enfrentamento é legal, a força de vida e a força que a pessoa tem, né? Uma pessoa guerreira para vencer a doença. E pode ser nessa força guerreira, mas pode ser fluindo também. E isso significa que tem dia que a gente vai chorar, vai deprimir, e no outro dia a gente vai levantar. E se essa depressão, se esse choro nunca mais sai, se existe realmente uma depressão que precisa de uma ajuda, recorra à ajuda, por favor, pelo amor de Deus, né? Porque assim, como que tem nada, não consigo nada. Então, assim, se existe uma depressão, precisa ser tratada, porque senão não tem, né? Aí não existe. É mais fácil ter um milagre para curar da doença do que você estar deprimida, só olhando pro buraco e achar que você vai conseguir magicamente uma libido aí. Ei, tem uma libido aí para, né, para fazer entrega no iFood? Não tem, não é assim que funciona. Então, é preciso levar isso, fazer contato com isso, descobrir, né, o seu autoestímulo, o seu
E esse estímulo não é genital necessariamente, mas poderia ser, né? Mas é estímulo daquilo que te dá prazer de viver. Ouvir uma música, tomar um banho, beber uma água. Gente, fazer xixi e fazer cocô quando a gente tá apertado. Olha que prazer que dá, né? É uma coisa assim muito básica, né? Ou quando a pessoa não tem, né? Quem tem alguma doença aí que compromete o rim, compromete a bexiga, né? Fala do quanto é, né? Quanto é gostoso a pessoa poder ter controle dessa micção, poder se esvaziar, né? Então, assim, trazer para isso aí. Conseguiu trazer pequenos prazeres para todos os sentidos? Vai pro seu quarto, procura coisa que sim te acenda sexualmente pela sua memória, né? Se você quer trazer essa libido sexual, aquilo que já teve um dia, e se não teve, vai descobrir, esse é o caminho, né? Então, coisas que te estimulam, coisas que te excitam, né? Seja lá da ordem que for, não ferindo o limite de ninguém, nem nenhuma forma de vida, né? Isso aí é entre você e você.